O desabafo de uma petista me chamou a atenção, mas aqui eu quero mostrar como as teses que eles defendem são simplesmente impossíveis de serem realizadas. Eu sequer conheci essa pessoa, mas descobri que ao analisar quem seria para poder fazer esse vídeo, eu estou bloqueado em todas as suas redes. Mas vamos entender o que ela fala, que é aqui na parte econômica e social, que é onde vale a pena entrarmos e perceber a infantilidade das ideias que eles defendem. As pessoas que são manipuladas por esse partido e por essa ideologia não conseguem perceber que o que defendem é simplesmente impossível de ser alcançado. Vamos entender. Há poucos dias, num grupo de amigos, eu recebi um link de um desabafo de uma petista. E eu sequer conhecia, mas eu achei interessante e guardei para produzir um vídeo sobre isso. Será um vídeo em que eu lerei um artigo bastante curto que ela coloca para conseguirmos mostrar como, com dados, fatos e números, aquilo que ela defende simplesmente não para em pé. Mas ela faz um desabafo. Ela bate muito no próprio PT sem perceber que as ideias que ela sempre acreditou não acontecerão. Para minha surpresa, eu fui entender quem era essa pessoa e não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor a ela. Não a conheço, nunca estive com ela. Eu quero debater ideias e não a pessoa. Mas quando eu fui tentar entender quem era, eu percebi que eu estava bloqueado. Como vocês podem ver, estou bloqueado na rede X dela. Mas tudo bem, no Instagram ela não me bloqueou, mas tem uma foto que eu parei de olhar porque tem a bandeira do Brasil escrito sem anistia. Sem entender o que está acontecendo nesse país. Famílias separadas, pessoas que, parafraseando um ministro do STF, amigo do presidente, escreveu perdeu o mané em batom e será condenado, está condenado a 17 anos de cadeia, perdendo momentos de vida. Enquanto isso, a gente vai falar no final, mas todos os amiguinhos do PT estão de volta à cena do crime, ganhando licitações, inclusive, claro, José Dirceu, que falaremos daqui a pouco. Entrei então no seu LinkedIn para entender um pouco de sua trajetória e saber quem ela era para defender ou acreditar nessas ideias. Ela se coloca aqui como chefe de gabinete da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento. Repito, nunca falei com ela e não entendi por que de estar bloqueado em suas redes. E justamente aí vem o primeiro conceito da esquerda. Tudo bem, ela tem total liberdade de bloquear, mas eles têm uma tamanha tara por calar quem pensa de maneira oposta. Eles não querem ouvir, eles não querem fazer absolutamente nada, porque sabem que as suas teses são facilmente refutadas. Mas claro, a gente só aprende ouvindo também a oposição. Para formar as nossas ideias, temos que ler, temos que entender como pensa o lado oposto. E aqui eu não estou falando de política, estou falando de economia, estou falando de social, estou falando do jurídico, do que quer que seja. Mas essas pessoas mais à esquerda têm uma tara absoluta por calar as pessoas que pensam de maneira contrária. Ao olharmos aqui também no LinkedIn a experiência profissional dela, mostra que atualmente ela faz parte do chefe de gabinete da Secretaria de Articulação Institucional, foi coordenadora geral de assuntos parlamentares e federativos, especialista em políticas públicas da gestão governamental dentro do Ministério de Economia de junho de 2019 a março de 2023, portanto também esteve dentro do Ministério da Economia, gerido por Paulo Guedes na gestão passada, afinal de contas, junho de 2019 a março de 2023, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, a especialista em políticas públicas e gestão governamental dentro do Ministério da Fazenda, isso lá em 2016, Secretaria de Portos para a Presidência da República em 2013, ainda no governo da Dilma, Ministério da Fazenda em 2011, Ministério do Planejamento em 2010, Ministério da Educação em 2011 e Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em outubro de 2004, ou seja, sempre com cargo público, nunca teve nenhum cargo privado. De novo, sem juízo de valor, isso não tem demérito algum. Mas aqui, como eu vou bater nas ideias econômicas, a gente percebe que é alguém que nunca esteve no mercado contratando, tendo que arcar com os impostos trabalhistas, com o custo trabalhista que o Brasil coloca. De novo, sem nenhum tipo de juízo de valor, dizendo que ela é melhor
Ou pior, apenas que as ideias não param em pé, porque chega um momento que não há fundamentação financeira mais, ou seja, não há mais quem financia aqueles projetos que a realidade bate a porta e não para em pé. Fiz questão aqui apenas de mostrar o histórico porque, de novo, repito, eu recebi o texto e me chamou a atenção o texto. Hoje, ao gravar, que eu fui procurar quem era a autora do mesmo. E eis que, como repito, estou bloqueado em suas redes. Tomei a liberdade de olhar então o seu LinkedIn. Mas vamos a ele, escrito por ela, e vamos aqui ler, que é rápido e curto, como eu falei. Abre aspas. Quando eu era do PT, lá no começo do século, começo dos anos 2000, ou seja, início do governo Lula, que tinha aquela farsa toda de que a esquerda poderia cumprir com as necessidades do povo, ok, foi legítimo a crença naquilo, mas continuar acreditando hoje? Vamos lá. Voltando, abre aspas. Quando eu era do PT, lá no começo do século, nós defendíamos uma bandeira social-democrata clara. Teatro das Tesouras, PT, PSDB, em plena vigência, a todo vapor. Saúde, educação universais, efetivação de direitos sociais previstos na Constituição. Éramos contra a elite representada pela Rede Globo. O braço estatal do Lula hoje, hein? Hoje, o PT e a esquerda representam a elite global e se desconectou do povo. O povo se sente representado pela direita, porque já desistiu dos serviços públicos, que só ter grana para pagar os serviços privados, e para isso quer pagar menos impostos. Ah, que novidade! Demorou mais de 20 anos para a senhora crescer, ser adulta e perceber que as pessoas não querem pagar impostos de maneira coercitiva? Como chegamos até aqui e o que precisa mudar? Disse ela. Pois bem, vamos falar desse primeiro parágrafo rapidamente. Saúde e educação universal. Isso é algo escrito na lei por algum conjunto de burocratas. Por que não dar a opção para as pessoas pagarem pelo seu serviço de saúde e educação, liberalizando o mercado para que várias empresas privadas concorram no mercado e consigam oferecer serviços de melhor qualidade a um preço mais baixo e não obrigando as pessoas a sustentar um sistema de saúde? Ora, ele pode existir, mas que sustentem aqueles que queiram participar desse mesmo sistema de saúde ou de educação. Porque é então que grande parte das pessoas, inclusive as mais pobres, quando têm condição, optam por um sistema privado, porque o sistema público é completamente ineficiente por natureza. Se quer continuar existindo, assim como um clube, uma empresa, quem gera o seu sustento são os seus frequentadores ou consumidores. Por que é que então o conjunto da sociedade, mesmo não querendo participar de um sistema de educação ou saúde universais, por que é então que você não dá liberdade para aqueles que não querem participar, consequentemente não ter que pagar coercitivamente para isso, e permitir que o mercado seja completamente aberto para que um monte de empresa privada venha concorrer por esse público que naturalmente demandará o serviço privado em detrimento ao público, como já acontece para quem tem mais qualificação. Isso não acontece só aqui. Eu conheço 65 países, rodei os países nórdicos. A saúde na Suíça, ela é privada e escolhida pelo povo. Na Espanha, que tem uma das saúdes mais interessantes, onde eu já morei muitos anos e tenho nacionalidade local, mais de 80% dos funcionários públicos podem optar entre o público e o privado. Mais de 80% opta pelo privado. Dê a opção. Agora, ela volta nesse ponto, que as pessoas querem pagar menos impostos. As pessoas não querem ser roubadas. E imposto é um ato obrigatório para que o governo tenha arrecadação suficiente para financiar seus projetos de poderes e financiar, obviamente, um sistema que muitos sequer querem usar. Portanto, ninguém gosta de ser roubado e o Estado, ao longo dos últimos anos, veio criando maiores tentáculos para dizer, deixa que eu toco a sua vida, eu faço a gestão do seu dinheiro, eu faço a gestão da sua previdência, deixa que eu tomo parte do que você produz via FGTS, te dou uma rentabilidade muito abaixo da Selic, mas eu faço a gestão do teu dinheiro. Assim as pessoas vão se acostumando que elas não precisam fazer nada porque alguém está fazendo e cria-se aquela sensação de que alguém está te protegendo. Só que esse alguém está te dando muitas facadas pelas costas. Por exemplo, ao tomar o seu FGTS e te dar um rendimento de TR mais 3 ao ano. Isso dá por volta de 4,5% ao ano. Quando a taxa Selic está 10,75%. Se você pega o teu dinheiro e compra títulos públicos, financia esse próprio governo, você ganha pelo menos 10,75% ao ano.
mais do que o dobro do que você recebe de rentabilidade do FGTS, que o governo só te devolve nas regras que ele decidiu. Portanto, fácil de derrubar quando você precisa de sustentação apenas de ideias e narrativas. Quando as pessoas começam a perceber isso, para onde está indo o seu dinheiro, eles não querem mais pagar impostos, nem sustentar uma aberração dessa. Por isso que eles não querem pagar impostos, porque isso, naturalmente, moralmente, é um roubo, é uma agressão. Se o governo te obriga a pagar por algo que você não quer, não é voluntário, é coercitivo, moralmente isso é um roubo. Economicamente, a gente viu que não funciona. Mas é sua pergunta, como chegamos até aqui e o que precisa mudar? Vamos ouvir a tua opinião e aí eu falo a minha. Abre aspas para ela. A meu ver, precisamos retomar o discurso do começo do século e abandonar a pauta identitária. Por fim, a própria esquerda percebendo a bizarrice que é essa pauta identitária, porque não para em pé. O Todes trouxe a esquerda para o desastre completo que se confirmará hoje nas urnas, falando das últimas eleições. O Todes é um desastre porque isso é um desastre que nega a condição humana por natureza. Não vou entrar nesse debate, porque perder tempo discutindo isso é a mesma coisa que discutir com uma criança de 6 meses. Não faz o menor sentido. Abre aspas para ela, continuando aqui. Precisamos retomar o discurso de distribuição de renda. Isso se faz por impostos progressivos, algo em que o PT em todos os mandatos não mexeu. Vamos lembrar que a atual reforma tributária é ótima, mas não mexe nisso. Ela é neutra do que já existia. Primeiro ponto, impostos progressivos. François Hollande, em 2012, na França, e ele é de extrema esquerda, implantou o imposto progressivo. Os mais ricos pagam mais, taxando grandes fortunas. Sabe o que aconteceu? 2 anos depois, o próprio François Hollande derrubou essa mesma lei que ele criou. Por quê? Porque a arrecadação foi menos de 0,1% do déficit francês. E, ao mesmo tempo, afugentou franceses que mandaram seu dinheiro embora. A Noruega teve a maior fuga de milionários agora em 2022. Mandaram seu dinheiro para a Suíça. A ideia ao subir os impostos era arrecadar por volta de 150 milhões de euros. O que aconteceu foi que eles perderam mais de 500 milhões em arrecadação. Por quê? Muitos foram embora. Simplesmente pararam de pagar impostos na Noruega, passam a pagar na Suíça e geram emprego em outros locais. Fora a questão moral. Obviamente, você já pagou o imposto em toda a cadeia produtiva para produzir uma empresa para gerar a sua riqueza. E aí eles querem taxar ainda mais. Volta na parte impositiva e não voluntária dos impostos. Mas aqui o resultado econômico é pífio, sempre menos de 0,1% do déficit de cada um dos países. Portanto, ele é ineficiente por natureza. Quase todos os países que taxaram grandes fortunas voltaram atrás, porque você afugenta as pessoas e a arrecadação ela é mínima. Portanto, aqui fica muito claro, mais uma ideia retrógrada e atrasada que eles têm, que é simplesmente uma narrativa para tentar atrair os pobres, que não mais está atraindo, porque já perceberam que foi uma armadilha a vida toda. Mas vamos olhar aqui o outro ponto desse parágrafo, em que ela falou que a atual reforma tributária é ótima. Ótima é a necessidade de uma reforma tributária que o Brasil tem esse manicômio que é. Agora, a reforma tributária do jeito que está, dando privilégios a vários setores, nós teremos a maior alíquota do mundo, provavelmente superando a Hungria. Portanto, não me venha falar que é ótimo. Está cheia de coxa de retalhos para manter os privilégios dos amiguinhos da casta. Isso está muito fácil de falar. Seguimos aqui. A esquerda não pode ser vista como quem defende empresários, como os donos da JBS. Ah vá. Estão todos de volta, graças aos ministros do STF, em grande parte indicados pelo seu chefe ao longo da história, petista no Brasil, que indicou os ministros do STF. Chega de subsídios aos ricos. Chega de subsídios. Sabe por quê? O subsídio gera endividamento público. Os subsídios faz controle de preços. Controlar preços leva à escassez de um produto, que as pessoas param de produzir porque o preço dele é controlado pelo governo. Ou, se continuam produzindo porque o governo dá subsídio para que o preço fique mais baixo na ponta final, ele faz às custas de um endividamento público. Ele usa dinheiro público para dar esse subsídio, para que o produto seja vendido a preço mais baixo, para controlar a inflação artificialmente. Só que o endividamento público leva a mais inflação. E quem paga por mais inflação no médio e longo prazo é sempre os mais pobres, aqueles que o PT sempre mentiu defender. Sigamos aqui. Neoindustrialização, aumento de impostos de importação via defesa comercial. Mover e aumento de plano safra são o contrário do que um governo de esquerda deveria fazer. Já falamos bastante disso, mas o que o governo de esquerda deveria fazer é pegar as suas coisinhas e sair de cena. Porque a livre escolha do consumidor
está mostrando o que eles querem: prosperidade, abertura de mercado, que isso gera mais oportunidade também para a classe mais pobre. A molecada de comunidades, sabe o que eles querem? Eles querem poder ter a sua moto, o seu carro, o seu celular. Eles querem poder estudar, aqueles que querem estudar, em locais melhores, para você poder prover um crescimento e aumento da produtividade que está estagnada no Brasil há 35 anos. Então as pessoas, por livre e espontânea vontade, perceberam já, ou grande parte percebeu, que a esquerda é uma tremenda farsa. Vamos agora para as partes finais. Emergência climática. Um governo de esquerda deveria ser o primeiro a fazer um discurso de abandono gradual do petróleo. Defender o meio ambiente contra o capital sempre foi uma pauta de esquerda. Afastar a BR-319 no meio da Amazônia era a pauta do Bolsonaro. O mundo precisa do petróleo para crescer. O mundo está desenvolvendo novas fontes de energia, inclusive renováveis. Vamos olhar o Brasil. O Brasil, por exemplo, tem mais de 70% da sua geração de energia de fontes renováveis. Isso vem acontecendo com o tempo. Isso demanda tecnologia, demanda inovação, demanda investimentos. Vamos lembrar também que a Noruega já tem mais de 95% da sua fonte de energia renovável. Repito, quando o mercado de trabalho e os empreendedores são deixados livres, o que acontece é que as pessoas conseguem inovar, os empreendedores inovam. Basta olhar o mundo. Eu estou gravando um vídeo num estúdio com microfone, com celular. Alguém pode estar assistindo no Japão, do outro lado do mundo, que não vai fazer diferença. Tudo isso foi criado apesar da existência do Estado e não pelo Estado. Ou seja, a capacidade criativa do ser humano em produzir e inovar, ela tende ao infinito quando deixado livre. E a gente está vendo isso. Novas fontes de energia sendo criadas, mas dê tempo ao tempo. Como você vai produzir sem o petróleo na África, em países mais pobres, ou até mesmo em países ricos que ainda dependem de combustíveis fósseis? Como você vai continuar gerando emprego? Como vai funcionar as principais indústrias do mundo se você simplesmente tira o petróleo? Pois é, ainda não dá. Vai chegar um momento que sim, porque a capacidade do ser humano de criar ela é imensa. Mas calma, vocês querem tudo apressado. E apressado gera inflação. Basta olhar, por exemplo, o que aconteceu na pandemia com a Alemanha, que tinha mergulhado de cabeça no politicamente correto e passou a depender exclusivamente do gás da Rússia, que fechou as torneiras e a inflação explodiu. Quando a inflação explodiu, os governos intervieram, aumentaram o endividamento. A inflação bateu para o mundo todo. O aumento da pobreza é claro, porque a inflação nada mais é do que a sua moeda perder valor. E a moeda perde valor porque os governos gastam mais do que arrecadam e se endividam. Ou seja, o pobre paga na ponta final, mas no curto prazo é sempre mais bonito para vocês pedir mais subsídio, mais intervenção, dizendo que estão preocupados com os pobres. Só que o ciclo econômico, ele costuma ter 10, 15 anos. E quando a conta chega, Paty, quem paga é justamente os mais pobres, com muita dor no coração. Aqueles que vocês dizem defender, aqueles mesmos que já não estão mais acreditando em vocês. Porque as pautas que vocês defendem são simplesmente impossíveis sem vocês obrigarem os outros a financiar uma pauta e uma ideia completamente falida. Vamos lá para o último parágrafo. Poderia escrever muitos outros posts, mas não adianta culpar o leitor. Por favor, não escreva. Para escrever isso, é melhor que não escreva. Mas sinta-se à vontade. Nós defendemos a liberdade e é importante também entender o que o outro pensa. Se você quiser, escreva. Se não quiser, vai ser um favor, porque defender ideias tão antiquadas não tem o menor sentido. O eleitor próprio está escolhendo por livre e espontânea vontade. Seguimos aqui para terminar. A autocrítica é necessária e urgente. Já me acostumei a ser chamada de direita fascista. Mas eu sei o que eu sempre defendi. No começo do século, eram pautas de esquerda. Você continua defendendo pautas de esquerda. Fica tranquila, você não está abandonando o seu movimento. Apenas que as pessoas estão abandonando o seu movimento porque as pautas são impossíveis. Já diria o brilhante economista Thomas Sowell, negro e que foi muito pobre, contra as pautas identitárias, contra subsídios, contra impostos. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-los. Me parece que você é muito mais da massa manipulada pela esquerda do que alguém que encabeça esses movimentos. Quem os encabeça está totalmente rico, é totalmente contra as pautas identitárias, estão pouco se importando com o povo. Eles querem o poder pelo poder. Basta olhar o mundo, não apenas hoje, mas na história. Eles se tornam sempre censuradores, ditadores, autoritários, que acabam por expurgar o próprio povo, que no começo defendia os seus movimentos. Pessoas essas que foram completamente manipuladas. E para finalizar,
não dá para deixar de lado que todas as pessoas que participaram da roubalheira do PT durante essas mais de 2 décadas no Brasil estão todos às soltas. Todos. O Gilmar Mendes ontem anulou as condenações de José Dirceu, com todas as provas contundentes que foram colocadas e abertas para o país, com todos os delatores devolvendo dinheiro, todos eles de volta à cena do crime. Essa é a esquerda raiz no mundo. Olhe a volta aos seus países. Não fique brava comigo. Não culpe o mensageiro, mas olhe a sua volta. Olhe os países que a esquerda sempre defendeu, a esquerda apoiada pelo PT. Visite, vá nesses países. Eu fui, eu produzi documentários, eu entendi a realidade. Tente ir, você provavelmente mudará de ideia se tiver coração. Caso contrário, fará parte dessa burocracia estatal que adora manter as pessoas pobres para conseguir tentar comprar os seus votos. Agora, com a informação descentralizada tomando conta do mundo, mesmo os burocratas de vocês tentando calar a todos, a informação está chegando às pessoas. E por livre-arbítrio e livre e espontânea vontade, diferente da cobrança de impostos e das políticas que vocês defendem, por livre e espontânea vontade, as pessoas estão não mais escolhendo a esquerda. As pessoas evoluíram e alguns ainda continuam imaturos. Mas a verdade bate à porta. E sabe qual é o maior concorrente da esquerda e do PT? A verdade, porque ela sempre aparece. Seguimos.